Houve um momento da história em que Faraó, o grande responsável, o grande líder do Egito, ele se assusta com um crescimento incomum de um povo que havia ali, que residia ali, que morava dentro dos limites do Egito, dentro do território egípcio. Esse povo então começa a crescer tanto e o medo acende dentro, a insegurança acende dentro daquele líder e ele então resolve fazer com que aquele povo se torne escravo. Porque afinal de contas, aquele povo podia se tornar grande demais, numeroso demais e de repente se voltar contra o próprio Egito e tomar o reino dele, tomar o território dele. Então, antes que algo acontecesse a eles, por insegurança, por medo, ele então subjuga aquele povo, ele então vem com mão de ferro sobre aquele povo e torna aquele povo escravo. Os anos passam, a opressão é grande, a tormenta é grande para aquele povo que era um povo livre e de repente se tornou um povo escravo. Porém, mesmo como escravos, aquele povo continua dobrando de tamanho, aquele povo continua se multiplicando a ponto de haver mais escravos, mais pessoas na condição de escravos do que obras, do que coisas que aquele povo de fato pudesse fazer. Mais uma vez, o medo, a insegurança toma o coração, toma a alma daquele líder. E ele então determina que as parteiras passem a matar, a pegar as crianças, os filhos recém-nascidos daquele povo e jogar esses filhos recém-nascidos no rio, no Nilo. As parteiras se enchem de temor e não fazem aquilo que foi pedido a elas. E quando são chamadas à responsabilidade, elas dizem: Olha, Faraó, sabe o que acontece? As mulheres hebreias, as mulheres deste povo, elas são fortes. E quando nós chegamos, elas já deram a luz há muito tempo. Elas são tão fortes que elas dão a luz sozinhas. E muitas vezes nós nem ficamos sabendo que aquela criança nasceu, nós só vamos nos dar conta depois, enfim. Não tem como controlar, elas são fortes, elas não dependem de nós para terem filhos, para que os filhos venham a nascer. Elas são diferentes das mulheres egípcias. Faraó então absolve aquelas mulheres. É engraçado, abrindo aqui um parênteses, que aquelas mulheres, por preservarem as crianças, são abençoadas por Deus e Deus dá a elas então famílias e filhos, porque elas tiveram misericórdia e preservaram, fizeram o que era certo, preservaram a vida, preservaram aquelas crianças, os recém-nascidos. Mas aí então vem um decreto ainda mais ousado, vem uma ordem ainda mais forte, de cima para baixo. Faraó diz assim: todas as mulheres deste povo escravo, todas as mulheres dos hebreus, elas deverão lançar por iniciativa delas os seus filhos no Nilo. Deverão matar os recém-nascidos, deverão pegar as suas crianças e jogar as suas crianças recém-nascidas do sexo masculino no Nilo. Vem a ordem, vem o comando, vem a direção. E o que é que a maior parte daquelas mulheres fazem? Seguem exatamente a direção que a elas foi dada. Pegam os seus filhos e lançam no Nilo. Pegam os seus recém-nascidos e matam os seus recém-nascidos. E a minha pergunta para você é: o que é que você faria? O que é que você faria diante dessa situação? Se viesse uma ordem do governo agora, de cima para baixo, dizendo: vocês receberão ainda mais sanções, vocês serão punidos se vocês não matarem os seus filhos recém-nascidos do sexo masculino. O que é que você faria? O que é que você faria? A maior parte daquelas mulheres fez exatamente isso. Exatamente o que foram mandadas a fazer. Elas pegaram seus filhos e jogaram seus filhos no Nilo. É certo que
muitas com muita dor, mas fizeram aquilo que todo mundo fazia, ou que todo mundo deveria fazer. Seguiram pelo caminho comum. Obedeceram cegamente aquele decreto, sem sequer se questionar, sem sequer clamar a Deus, sem sequer ter uma iniciativa, sem sequer, sabe? Deus, eu não aceito isso para minha casa e para minha família. Faz alguma coisa, meu Deus, há alguma outra alternativa, há alguma estratégia, há alguma coisa que eu possa fazer para que isso não aconteça. Eu não aceito, eu não me conformo em viver isso. Existe alguma coisa que eu possa fazer para que essa realidade não se estabeleça na minha casa, na minha família? Na minha casa não, Deus, na minha casa não, eu não aceito isso, me ajuda. A maioria esmagadora, ainda que com dor no coração, foi lá e jogou os seus filhos, homens, no Nilo, matando o seu recém-nascido por afogamento, seja lá o que for. Recém-nascido, quando nasce, nasce nadando, né? Olha, que algum tenha saído nadando lá, mas certamente morreu de inanição, morreu por alguma bactéria, morreu por algum animal que encontrou essa criança ali no rio. Talvez um jacaré, ou seja lá o que for. Percebe? Que loucura! Porém, houve uma mulher, que ao nascer o seu filho, ela não o jogou no Nilo e ela escondeu o seu filho dentro de casa. E quando os dias se passaram, quando os dias foram se passando, né? Foram passando, se passando não, né? Passando. Aquela criança foi crescendo, foi se desenvolvendo e aquela mulher então se viu diante de uma situação que era: o que é que eu faço agora? Não dá mais para esconder a criança. Não dá mais para esconder a criança. Se eu não fizer alguma coisa, eu vou ser denunciada e vão matar essa criança. Deus, eu confio em ti. Ela preparou um cesto, passou o betume, betumou o cesto por dentro para que aquele cesto se tornasse impermeável, para que a água não entrasse no cesto, forrou todo aquele cesto, colocou a criança dentro e disse: Deus, eu não vou lançar o meu filho no Nilo. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Todas as mulheres lançam as crianças nesta margem. Eu não vou lançar nesta margem porque a correnteza leva, aqui nesta margem, a correnteza leva para o lado de lá. Então eu vou colocar esse cesto do lado de cá, aonde a correnteza leva tudo, levará o cesto na outra direção. Senhor, eu confio em ti. Eu não desisto da minha casa e da minha família. Eu não abro mão de maneira tão fácil dos meus sonhos, dos meus projetos, dos projetos que o Senhor tem para mim, do chamado que o Senhor tem para mim. Eu não abro mão da realidade que o Senhor tem para mim. Eu vou lutar. Eu vou guerrear, eu vou buscar, eu não vou me entregar tão fácil, eu vou dar mais um passo. Eu confio em ti. E ela colocou o cesto e confiou em Deus. A irmã daquele menino que foi colocado no cesto viu aquilo e pensou: deixa eu ver no que isso vai dar. E começou a acompanhar o cesto pelo rio. A filha de Faraó estava chegando para se banhar no rio. Viu o cesto. Pediu para que as suas escravas, para que as suas servas fossem e buscassem aquele cesto. Abriu o cesto e deu de cara com uma criança, se afeiçoou com a criança, sentiu amor, compaixão por aquela criança.
decide então, esta criança será meu filho? O nome dele vai ser Moisés, porque das águas eu o tirei. E aí ela pensa com ela mesma, mas e agora? O que eu faço? Como é que eu alimento essa criança? Essa criança ainda está em idade de ser amamentada? O que eu faço? Nisso vem a irmã do menino e diz, olha, tudo bem, vi que a senhora pegou uma criança aí. A senhora quer que eu fale, né, com alguma mãe hebreia que esteja amamentando, para que ela possa se tornar ama de leite desta criança, para que ela possa amamentar esta criança e criar esta criança? E a faronesa, a filha do faraó, a princesa, sei lá o quê, ela fala, caramba, que ideia boa essa. Claro, vai lá, traz uma hebreia aqui para mim. A menina vai, busca exatamente a mãe da criança, traz a mãe da criança para perto, e aí a faroesa, a filha de faraó diz assim, olha, faz o seguinte, cria essa criança como se fosse sua, hein? Dê de mamar a ela, cuide dela, faça tudo por ela. Eu vou pagar para você um salário para você cuidar dele. Depois, quando ele tiver grande, me traz aqui. Eu vou adotá-lo. A mulher que estava sentenciada a entregar o seu filho, a ver a morte do seu filho, ela viveu o livramento da morte daquela criança. Ela passou a receber um salário para criar, para cuidar do seu próprio filho. Ela passou a ter segurança e respaldo para cuidar daquela criança, uma vez que a partir de agora ela era funcionária da filha de Faraó. Ela podia andar com aquela criança para cima e para baixo sem medo, sem receio, porque afinal de contas ela passou a trabalhar para a filha de Faraó. Ela passou a ter segurança. Ninguém mais ia mexer com aquela criança, ninguém mais ia mexer com ela. Pegou? Quando a criança cresceu, a criança foi ser educada lá no Egito, dentro daquele que era o maior império da época, o maior império da época, o mais desenvolvido. A criança foi ser educada, foi ser criada com honra dentro da família que comandava o maior império da época. E mais tarde ainda, aquele menino se tornou o grande libertador do povo hebreu. Ei, por que é que você desiste das suas coisas tão facilmente? Por que você está se antecipando aos fatos e entregando o que é seu de mão beijada? Por que você não está se conformando com a situação que você está vivendo e você não está lutando por aquilo que é seu, por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Ele tem para você? Se você se conformar, você vai viver a desgraça. Se você aceitar tudo que é entregue a você, tudo que é colocado diante de você, você vai viver a desgraça, a escassez, a miséria. Você vai viver a desilusão completa em todas as áreas. Você não vai alcançar e não vai viver os seus sonhos. Por que é que você desiste de mão beijada? Entrega de mão beijada aquilo que Deus deu a você, perde o jogo muitas vezes, na maior parte das vezes, sem sequer ter entrado em campo, sem sequer começar a partida, antes mesmo da partida começar, você já está entregando os pontos e tudo nas mãos dos outros, entregando para as circunstâncias. Por que é que você, na maioria das vezes, é mais derrotado? É derrotado antes mesmo da guerra começar. E já sai entregando de mão beijada tudo que é seu.
Meu filho, em nome de Jesus, levanta, guerreia, seja um inconformado, não desista. Vá diante de Deus quando a situação parece que não realmente tem saída e diga lá a Ele, ore, clame, chore e fala: Deus, muda a minha sorte, qual é a solução? Me dá uma estratégia, eu não vou entregar de mão beijada aquilo que é meu. Quando num outro momento eu conto isso. Eu vivi um grande livramento com a minha filha. Num dia que ela sufocou com o próprio vômito e perdeu a consciência. E eu fiz respiração boca a boca nela e ela foi perdendo a consciência. E enquanto nós clamávamos por ajuda, eu morava do lado de uma escola e uma vizinha viu a gritaria e parou uma mãe que estava levando o filho à escola e aquela mãe então dirigiu conosco, nos levou até a UPA. Não dava tempo do resgate chegar, o resgate foi chegar, nós encontramos com o resgate no meio do caminho, nós já estávamos chegando na UPA. Não havia tempo. E desde que eu entrei no carro, a todo momento eu olhava para aquela criança e eu dizia: Mariana, eu chamo você à vida. Deus me deu filhos para o êxito. Deus me deu filhos para o êxito. Deus me deu filhos para o êxito. Eu não desisto de você. Você vai viver. Deus não me deu filho para agora matar ele ou para eu ver esse filho morrer. Deus me deu filhos para o êxito. Eu fui gritando, chamando ela à vida. Durante todo o trajeto, entrei correndo. Entreguei, saí abrindo porta, batendo em porta. A hora que eu vi um médico, dei na mão dela, falei, ela broncoaspirou, ela sufocou, foi pro pulmão, vômito, preciso de ajuda. O médico levou a Mariana para dentro, ela foi aspirada, 9 dias internada, e a Mariana saiu de lá sem nenhuma sequela sequer. Está viva, linda, maravilhosa, é o amor da minha vida. Ei, pelo amor de Deus, para de entregar de mão beijada aquilo que é teu. Vai para cima, vai para a guerra. Deus é com você. E se esse vídeo fez sentido para você, também tem atitude. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Se inscreva no canal. Nós vamos formar uma grande corrente do bem. Eu serei canal de Deus na vida de uma multidão de pessoas. Essas pessoas serão ativadas no seu propósito e serão canal também na vida de outra multidão de pessoas ou de outras multidões de pessoas. Vamos juntos. Deus tem mais para você. Bora para cima. Água parada da dengue. Lembre-se disso. Água parada da dengue. Vai para cima. Deus tem mais para você.